Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um grande espetáculo realizado pela Casa de Vovó Dedé. Hoje apresentamos o Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa, FIME, temporada 2026, em sua quinta edição. Bem, senhoras e senhores, eu sou Letícia Anacleto, uma jovem negra. Estou usando uma roupa preta. Do meu lado direito está localizado o banner do FIME, e ao meu lado esquerdo encontra-se a intérprete de Libras, Derijane, uma jovem parda, que está usando uma roupa preta. Hoje, pelo quinto FIME, teremos a apresentação de recital com Geia Silvestre, Jornada de Violões. Por reconhecer que a música é uma das manifestações humanas de maior poder de transformação entre as diversas artes, a Casa de Vovó Dedé dedica atenção especial a seus diversos contextos. O Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará, Mansueto Barbosa FIME, tem por objetivo central consolidar um equipamento de formação em música instrumental capaz de viabilizar a alunos dos mais variados níveis de comunicação, formação musical e condição social o acesso a um conteúdo artístico e educativo eclético, gratuito, acessível e inclusivo. O quinto FIME é um evento de celebração à música e à educação musical. Através da realização de encontros formativos e apresentações artísticas, o festival enaltece a experiência e o conhecimento musical, fomentando a performance artística e oportunizando a interação entre estudantes e músicos profissionais. A quinta edição do FIME, assim como as anteriores, trará para Fortaleza grandes nomes da música instrumental do Brasil e do exterior. A quinta edição do Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará Mansueto Barbosa FIME, temporada 2026, é apresentado pelo Ministério da Cultura e conta com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e com as parcerias da BG Soluções Sociais, Fix Turismo, Lumipress Comunicação e da VSM Comunicação. A realização é da Casa de Vovó Dedé e do Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Bem, senhoras e senhores, hoje, integrando a programação do 5º Festival Internacional de Música Instrumental do Ceará Mansueto Barbosa, o recital Jornada de Violões, com Geia Silvestre, propõe um percurso por diferentes tradições da escrita para violão solo. Natural de Fortaleza, o violonista é técnico em instrumento musical pelo Instituto Federal do Ceará, licenciado em música pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em práticas interpretativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O programa reúne obras de compositores como Heitor Villa-Lobos, Luigi Legnani, Alexandre Tasman, Agustin Barrios, Léo Brauer e Emílio Pujol, articulando referências que vão do repertório clássico romântico às formulações modernas e latino-americanas do instrumento. Ao aproximar estudos, prelúdios, caprichos e peças de caráter, o concerto evidencia a diversidade técnica e expressiva do violão de concerto, combinando elaboração formal e atenção às particularidades idiomáticas de cada compositor. Enquanto solista, Geia Silvestre tem se apresentado em espaços de difusão da música instrumental em Fortaleza, como o Teatro José de Alencar, o Centro Cultural Dragão do Mar e o Centro Cultural Banco do Nordeste. Como camerista, integrou grupos de formação e conjuntos como a Camerata de Violões do IFCE, o Quinteto Alfaia e Maré e o Ceará Nova Ensemble. Atualmente, atua como professor na Escola Pública de Música da Vila das Artes, onde também coordena a Camerata de Violões da instituição. Jornada de Violões se configura assim como um recital voltado à escuta das diferentes possibilidades sonoras, históricas e estilísticas do instrumento,
reafirmando o violão como espaço de síntese entre técnica, repertório e elaboração interpretativa. A apresentação destaca, nesse sentido, a amplitude de linguagens que compõem a tradição violinística em perspectiva internacional e latino-americana. Bem, senhoras e senhores, vamos dar início ao recital de hoje. Tenham um excelente espetáculo. Pessoal, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Ed Lincoln. É com enorme satisfação que nós estamos aqui apresentando a primeira jornada de violões da Casa de Vovó Dedé. É um evento que tem o intuito de congregar, de juntar violonistas, diletantes, ou seja, apreciadores do instrumento, dentro dessa prática do violão solista, né? A cidade de Fortaleza, ao longo dos últimos anos, tem realmente revelado grandes nomes do nosso instrumento. E, antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer a Wagner Barbosa, nosso diretor, Evelter Rocha, pelo apoio, né, a Casa de Vovó Dedé, aqui sempre apoiando esse tipo de iniciativa, tá bom? E hoje nós vamos receber, com muita alegria, com entusiasmo, um violonista que tem se dedicado ao longo desses últimos anos, né, ao estudo do violão com muito afinco. O Geias, inclusive, foi vencedor também do concurso Jovens Solistas aqui da casa, numa edição que eu considero assim que foi uma edição bem memorável, porque nós tivemos realmente grandes instrumentistas. Foi assim algo que foi muito concorrido. E aí o Geias, ele tocou muito bem. O Geias, ele é um violonista muito dedicado, eu já o conheço assim, já faz mais de uma década. E é isso, né? Para a gente não se alongar muito, eu gostaria de convidar aqui ao palco, vamos receber com alegria, Geias Silvestre. Para mim é uma grande satisfação. Esse é um lugar, como eu falei na entrevista, que eu tenho um carinho, um apreço muito grande. E eu fico muito feliz com o convite, fico muito feliz com a realização desse projeto, que faz movimentar a cena violonística da nossa cidade, da nossa terra, né? Já de cara, parabenizar o mestre Lincoln pela realização, parabenizar a Casa de Vovó Dedé por ceder o espaço, por ajudar também na realização. E estou muito feliz, preparei um repertório para tocar para vocês e também posso falar também um pouquinho sobre a minha trajetória. Em algum momento a gente vai ter esse espaço, né? Eu quero iniciar hoje tocando uma obra de cada uma das principais obras do Villa-Lobos, assim, ao meu ver, que são esses três conjuntos de peça muito importantes para a obra do Villa-Lobos e para o violão como um todo, né? Então, para citar os estudos do Villa-Lobos, que são obras para o desenvolvimento da técnica, né, do repertório, a Suíte Popular Brasileira e os 5 Prelúdios. Essas são as grandes obras que o Villa-Lobos deixou para o violão. Tem outras, né, incorporadas em outras modalidades. A gente tem os choros, mas a gente considera essa como as grandes 3 obras do Villa-Lobos, e eu catei um movimento de cada uma dessas obras. Então, vou tocar para vocês o estudo número 1 do Villa-Lobos, a Gavota Choro, da Suíte Popular Brasileira, e o prelúdio número 2. Espero que vocês gostem. Vamos lá.
Bom, dando sequência, eu vou tocar 3 obras de um conjunto maior de obras, né, de um compositor italiano do século XIX, que foi contemporâneo do famoso Paganini, né? O compositor, no caso, é o Luigi Legnani. Eles foram amigos, né? Inclusive, existem rumores de que eles chegaram a tocar juntos, né? Mas isso não é comprovado. E os caprichos do Paganini, eles são, assim, muito famosos e atestam para qualquer músico, assim, um estado de virtuosismo, né? E provavelmente essa peça foi inspirada, né? Esse conjunto de obras foi inspirado nos 24 caprichos do Paganini. Só que o Legnani fez 36, né? Eu vou tocar 3 dos 36. O de número 2, o de número 7 e o de número 36.
Bom, dando sequência, eu vou tocar um compositor polonês, Alexandre Tansman. Esse é um compositor interessante, né, do século XX, que ele vem de uma safra de compositores não violonistas, né, uma parte importante da história do violão. Ela é escrita pela encomenda da figura ilustre do André Segovia, né? E o Tansman era um desses compositores, dos grandes expoentes da composição do século XX. E o Segovia tinha esse tato, né, de observar os compositores que ele via que tinham tendências, assim, né, boas tendências, e encomendava obras para violão, né? Então, eu vou tocar um prelúdio, né, de uma obra chamada Cavatina, do Alexandre Tansman. próxima obra é de um compositor paraguaio, Agustín Barrios. Barrios é um dos principais compositores da América Latina, né? Um compositor muito importante para o violão. Muitas obras famosas, La Catedral, enfim. Eu vou tocar uma barcarola, né?
chama Julia Florida. Barcarola é esse gênero de música que sugere o movimento de um barco, né? Por isso Barcarola. E o Barrios fez essa música para uma de suas alunas, que se chamava Júlia. E dizem que ele, ao observar o crescimento da Júlia, né, fez essa música e por isso o nome Julia Florida, né, como se a Júlia tivesse crescido e florescido. Então, Julia Florida, de Agustín Barrios. Vou tocar uma música de Léo Brauer. Léo Brauer é um compositor cubano. Para muitos, o principal compositor atuante, né, no cenário contemporâneo, no cenário atual, do violão. E essa é uma música especial que foi escrita para o João Luiz. João Luiz, que é membro do Brasil Guitar Duo, né? E a partitura foi cedida pelo próprio João Luiz, então, assim, se torna ainda mais especial. Se chama Los Guardianes de la Magia. É uma música que, assim como boa parte da obra do Brauer, ele vai trabalhar com essa questão da intertextualidade. Então,
ele cita a si mesmo, né, com trechos de obras anteriores. A música é bem evocativa, né, cheia de cores. Então, Los Guardianes de la Magia.
Bom, e para encerrar, eu vou fazer El Labejoro, do Pujol, que é uma peça que é bem interessante. Ela é um estudo de arpejos e ela simula um som de um mosquito, de um besouro, né? Como queiram interpretar. El Labejoro. Boa tarde, pessoal. Sou Elaine Bess. Professor, eu tenho uma dúvida com relação ao estudo também, porque eu queria perguntar para o senhor o que o senhor considera, por exemplo, às vezes tem lá na escola, por exemplo, né, o pessoal que trabalha, o pessoal que estuda, que tem menino, que tem cachorro, que tem planta, e que não tem como tirar 2 horas, 3 horas, infinitas horas do dia para poder fazer a rotina de estudo. Aí um tempo que o senhor considera um mínimo é tempo X, e o que o senhor aconselharia de processo, de incluir nessa espaço mínimo de rotina que o senhor considera que está ok, para que a pessoa consiga progredir ali no estudo dela, e o que ela pode incluir nessa rotina? Complexa. Obrigado, Elaine. Eu gosto de pensar sobre um conceito do Abel Carlevaro. O Carlevaro ele fala sobre técnica aplicada. O que é essa técnica aplicada? Seria você ter um entendimento tamanho do seu repertório que você é capaz de gerar uma rotina de estudos, de técnica, baseado no que você toca. Então, por exemplo, se o seu repertório, digamos, se você toca... Digamos que você não toca violão clássico, você toca violão de acompanhamento. E aí tem muitas pestanas. E aí você precisa praticar a pestana para poder sair, né? Então, começa teu estudo, se tu tem disponível 1 hora, cara, tem que separar 10 minutos da tua 1 hora para praticar só pestana. Então, praticar todas as possibilidades de pestana transversal, pestana convencional, pestana de falange, né? Enfim, estou usando aqui um exemplo da pestana, mas isso serve para qualquer demanda da técnica. Então, se sua questão é com as escalas, estou fazendo, por exemplo, o estudo número 7 do Villa-Lobos. Cara, você precisa estudar a escala. Não tem como você ir direto passar o repertório, passar a música do início ao fim. Não, você precisa, até para que você prepare a musculatura, né, faça um aquecimento. Então, você precisa ter uma sessão dedicada para isolar as escalas. Então, praticar só mão direita, só mão esquerda. São coisas que também ajudam, que funcionam bastante. Se o seu repertório tem arpejos, então, faz 10 minutos. Eu estou pensando aqui em 1 hora, tá? Acho que 1 hora é interessante. Já dá para fazer alguma coisa.
se você tem arpejos para trabalhar, cara, trabalha arpejos, 10 minutos de arpejo. Eu tô falando 10 minutos porque eu realmente entendo que a maior parte do teu empenho precisa ser no repertório em si. Mas alguma coisa de técnica pura é interessante, mas a técnica pura visando a passagem específica. Então, se você tem um padrão, eu tenho o Villa-Lobos que eu toco. Está no meu repertório. Então, antes de começar qualquer coisa, eu vou lá e faço só corda solta. Porque é muito normal que assim que você acorda, então a primeira vez que você pega no instrumento, o violão é isso, né? É engraçado porque às vezes parece que você está pegando no instrumento pela primeira vez na sua vida. Então você precisa ali em poucos minutos voltar a ter o condicionamento do dia anterior, no dia que você fechou, que você estava se sentindo bem. Poxa, hoje eu estudei bastante, tô me sentindo bem. E aí no dia seguinte você pega, parece que você nunca tocou violão na vida, né? Mas assim, porque precisa aquecer a musculatura, precisa retomar o condicionamento do dia anterior. Então, fazer cordas soltas, né? O padrãozinho. O mestre Lincoln me passou essa joia, que é colocar um paninho aqui. Para quem mora em apartamento, que não pode incomodar a família, vizinho, cara, bota o paninho aqui, que é sucesso. Você pode estudar aqui, mão esquerda, mão direita, né? Que inclusive ajuda no tônus muscular, né? Para condicionar mais. São todas dicas que costumam funcionar comigo, né? Acho que vale a pena tentar. Tá bom? Obrigado, Elaine. Só complementando também essa informação, eu acho muito importante também a rotina. Não adianta estudar, você tem 1 hora, estudou 1 hora aqui hoje, aí depois passa amanhã, não estuda, depois também não estuda, e aí depois vai pegar no instrumento de novo. É muito bom essa organização do tempo no decorrer do dia. Nós viemos para cá, né, Geisa? A gente vinha conversando sobre a questão como é que é a palavra que a gente pode dizer? Da interferência, né, do tempo nas redes sociais, nas nossas atividades práticas de trabalho, né? Assim, porque às vezes a gente pega e fica ali, né? Hoje são muitos estímulos externos. Você pega ali, abre às vezes um Instagram daquele ali, aí vai passando, aí é uma informação, depois outra, aí vai vendo, aí tem de tudo, né? Tem coisa interessante, tem coisa engraçada, tem política, tem todos os assuntos possíveis. Aí quando dá fé, a pessoa já foi ali 1 hora. E aí você já perdeu aquele tempo. Então, eu acho que hoje em dia é uma realidade, né, contemporânea, assim. É como dividir o seu tempo, como organizar o seu tempo. Eu tenho algumas pessoas assim, hoje, tem algumas pessoas que eu conheço, né, a gente hoje se fala muito em TDAH, em transtornos do espectro autista, né, várias coisas assim. Então, eu conheço algumas pessoas que normalmente são pessoas com altas habilidades, algumas, né, que, por exemplo, tem um TDAH ali, mas são pessoas altamente inteligentes. São pessoas altamente inteligentes, tão inteligentes que estão aqui falando uma coisa, aí de uma hora para outra, viaja lá para não sei para onde, né? Essas pessoas que eu conheço, que são do meu convívio, eu já cheguei em casa, aí tem assim, ó, pregado na geladeira da casa. 7h30 às 9h30, tal coisa. Não sei o quê, tal coisa. Está tudo muito bem organizado ali no decorrer do dia. Eu acho que isso é uma realidade contemporânea, né, que a gente precisa pegar e ter, como organizar o nosso tempo. Porque ao longo do tempo, né, assim, eu como professor, como estudante também, eu percebi que às vezes eu tinha pouco tempo para resolver as coisas, mas ao mesmo tempo muita coisa funcionava. Por quê? Questão de como emprega o tempo. E às vezes a pessoa tem muito tempo e não faz o que precisa fazer. Por quê? Porque não tem um método, uma forma de organizar o tempo. Então isso aí é muito importante, tá bom?
Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? João Pedro, aí, não? Então, bom, é isso. Eu gostaria de agradecer a vocês, tá bom? Pela presença aqui nesse momento. O nome desse evento é Jornada Violonística. É um evento que a gente está começando dessa maneira, não é? Presenças importantes aqui, tá? E nós estamos fomentando cultivar uma cultura que vem de agricultura, cultivar, né? Assim. Então, acho que começa assim, agradecer mais uma vez ao Geias por ter aceitado o convite. Parabéns, Geias, pelo concerto. Agradecer à direção da Casa de Vovó Dedé, né, por abrir esse espaço e dizer que em breve nós teremos outras atrações também, né, de peso. Estamos aí fazendo, inclusive, algumas articulações para, no próximo ano, trazermos, inclusive, atrações internacionais. Tá? Tivemos aqui também, já esse ano, um violonista chileno, né, que chegou e tocou aqui, o Renato Serrano, né, um grande violonista que chegou e tocou aqui, Geias, e aí a gente está fazendo algumas articulações. Então é isso. Divulguem, sigam a página da Casa de Vovó Dedé. Isso aqui é uma instituição importantíssima, eu acho que no fomento da cultura aqui no Ceará, na questão de despertar também novos talentos, na questão de trabalhar de uma forma importante com um público que muitas vezes vive, às vezes, numa situação de vulnerabilidade social, né? E que encontram aqui caminhos, percursos importantes para seguir na vida. Não é uma formação humana importante e de qualidade. Tá? Muito obrigado. Até a próxima edição.